Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos a mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. Hoje meu convidado é o professor Daniel Omar Pérez. Vamos tratar da temática a ética entre os sentimentos e a razão. Vou esperar aqui o professor entrar para mandar o convite. Olá, Renata, minha prima querida. Pior que eu tinha começado antes e ele disse que não estava aparecendo. Eu tive que reiniciar. Ver se agora ele entra. Parece que quanto mais a gente vai usando, mais problema dá, né? Essas lives. Olá, Viga, ex-aluna querida. A primeira vez que eu comecei, o professor... Agora ele entrou. Obrigado, Viga. Olá, Boa noite. Hugo. Agora deu certo. Agora eu vou fazer uma pequena apresentação aqui do senhor, para o senhor poder fazer a exposição. São muitas lives, né? Muitos cursos virtuais, cada vez mais. Inclusive, eu acompanho o curso da quinta, né? Que o senhor está promovendo, Filosofia e Psicanálise, e deu um problema, né? Na quinta-feira, e ela disponibilizou depois o link, né? São os percalços. Exato, a quinta-feira a gente teve que gravar e depois colocar online porque não dava para fazer a transmissão. Ela repassou para o nosso e-mail. Depois eu vou assistir antes da quinta de novo, né? Bom, meu convidado de hoje é o professor Daniel Omar Pérez, psicanalista, filósofo, tem doutorado em filosofia. O título do doutorado dele é Kant e o Problema da Significação. Escreveu diversos livros, né? Dentre eles, O Inconsciente, Onde Mora o Desejo, Por que Nos Identificamos, Ensaios da Filosofia Moderna e Contemporânea, Ontologia Sem Espelhos. E o tema proposto pelo professor Daniel é a ética entre os sentimentos e a razão. Boa noite, professor. Muito obrigado por ter aceito o convite e a palavra do senhor. Olá, boa noite a todos e todas. Muito obrigado, Hugo, por ter a delicadeza de me convidar a conversar aqui com você. A gente já tinha conversado há um tempão já para marcar para hoje. E, bom, finalmente deu certo aí agora. Em função do que a gente havia comentado, eu achei interessante poder trabalhar a questão da ética entre a razão e os sentimentos, entre os sentimentos ou entre a razão e os afetos, porque acho que é um tema que dentro da tradição filosófica poderíamos dizer até o recorte da tradição greco-latina europeia tem um destaque bastante importante. E ao mesmo tempo, me parece que há uma espécie de reducionismo ou de negligência em quanto a alguns aspectos de éticas racionais ou éticas que se colocam do ponto de vista da razão em relação com os sentimentos, com os afetos. E porque, bom, também é o tema do meu trabalho de pesquisa. Eu faço isso, eu trabalho com a questão do sujeito e a experiência prática do sujeito comporta, então, a questão da moralidade, da eticidade. Nós poderíamos dizer assim que, em grandes traços, encontramos na história tradicional, aquela que mais ou menos aparece nos manuais de filosofia, uma ética da prudência, que está, de algum modo, referida ao trabalho de Aristóteles, uma ética utilitarista,
que está referida ao trabalho de Stuart Mill, de Jeremy Bentham, que procura a ideia de uma ética do bem comum, né? E uma ética normativa ou deontológica, que suporia um conjunto de regras argumentativamente justificadas e racionalmente fundadas, não? Então, dentro do panorama, obviamente que existen outras éticas, a ética cristã, por exemplo, a éticas vinculadas a diferentes religiões, uma ética do cuidado de si, que nos propõe Michel Foucault quando retoma a época helenística, também retoma a partir da renúncia de si o cristianismo primitivo, retoma a noção de dandismo mais tarde na época moderna. Então existem diferentes éticas, não se poderia enumerar em uma lista de 3, mas geralmente, digamos assim, quando alguém faz um pequeno resumo da ópera, fala de uma ética da prudência, de uma ética utilitarista ou do bem comum, e uma ética deontológica, uma ética normativa. Essas três grandes linhas mais ou menos conformam o que poderíamos dizer assim, a parte mais maioritária, por dizer de alguma forma, das pesquisas de ética nas universidades de Ocidente. Nas universidades de Ocidente, em geral, nós vamos ter professores de ética, pesquisadores de ética que se filiam numa ética prudencial, normativa ou utilitarista. E algumas vezes combinam uma coisa com outra. Isso acontece nas universidades ocidentais, acontece, obviamente, também aqui na universidade em Brasil, no sistema universitário brasileiro. Muitas vezes a questão da ética normativa ou deontológica é, de algum modo, lastrada, ancorada em Kant, em Immanuel Kant, não? Como colocando ele como alguém que diante da prudência, por um lado, e diante do bem comum, por outro, ele instauraria a questão da lei como elemento fundamental, como princípio de razão para a ação humana, não? E a partir de aí, então, se avança em uma ética normativa, entendendo que o que vale é a norma e a obediência da norma, não? Quando a gente volta à tradição e volta aos textos kantianos, podemos ver que em um certo aspecto e em uma certa leitura, em um certo recorte de leitura dos textos de filosofia prática, dos textos de ética de Kant, poderíamos dizer que é possível chegar a fazer um caminho que nos conduza a uma normatividade, como aquela proposta por filósofos contemporâneos. Mas nós também vemos que Kant não descuida nunca a questão dos sentimentos, dos afetos, das emoções, dos desejos, das inclinações, dos apetites, dos anseios. Quer dizer, toda a afetividade que envolve o sujeito de uma experiência prática, de uma experiência ética, mas também de uma experiência prática em sentido geral, do direito, da história, da política. Então aí vemos que me parece que opera uma espécie de redução nessa tentativa do normativismo, digamos assim, reduzir o problema da ética a um problema de regras e de obediência de regras, né? De obediência de regras porque somos seres racionais. É certo que Kant, Bom, primeiro podemos pensar que Kant é um filósofo que escreveu uma obra bastante grande, a obra completa de Kant tem 30 volumes, que compõem trabalhos, 10 volumes de escritos publicados por ele, mais 20 volumes que tem com cartas, reflexões,
anotações de aulas. Então é um volume vasto, né? E foi uma obra cumprida também no tempo, não é que Kant acordou um dia, escreveu o que tinha que escrever e no dia seguinte morreu. Ele foi elaborando tudo isso e foi passando por processos e por períodos. Então temos um período pré-crítico, digamos assim, onde Kant pensa o problema moral como um problema empírico, né? E quer dizer, um problema empírico, quer dizer, bom, as coisas morais se resolvem empiricamente. Cada um resolve como acha na situação que lhe convém, digamos assim. Esse foi um pensamento de Kant. Kant passou por uma etapa também sensualista, quer dizer, a partir da leitura dos sensualistas ingleses, especialmente Adam Smith, o autor da Riqueza das Nações, nós sabemos, era professor de moral, quando a ética fazia parte da filosofia prática e não parte da matemática, e não é uma questão de comunistas, isso é uma questão de capitalistas, de liberais. Os liberais faziam ética não na matemática, faziam ética, economia não na matemática, sino na moral. E Adam Smith era um professor de moral. E Adam Smith é esse mesmo, os sentimentos morais. Esse é um livro que para Kant é muito importante. E Kant debate na década de 60 com essas ideias. E Kant, de algum modo, adere, em um certo sentido, a essas ideias de Adam Smith, né? Mas mesmo assim estava influenciado pelo que podemos chamar de racionalismo alemão, né? Especialmente Wolff e os leibnizianos, os Leibniz-Wolfianos, como se poderia dizer, né? Havia um racionalismo importante e Kant atendia ao chamado, digamos assim, dos racionalistas. Por isso é que ele, ao mesmo tempo que lia os ingleses, com uma mão, com outra mão tinha um livro de Wolff e os racionalistas alemães. E nesse sentido é que Kant, até na época da crítica da razão pura, e isso dá para ver na primeira edição da crítica da razão pura, Kant entende que a moral é um problema empírico e se resolve empiricamente. Alguma coisa acontece no ano 1782, que eu ainda não sei, que valeria a pena alguém fazer um mestrado, um doutorado sobre esse assunto, porque em 1782, onde Kant dá uma virada, deixa de pensar os problemas morais como problemas empíricos, para passar a pensar o problema moral como um problema transcendental. E em 1783, Kant escreve a fundamentação da metafísica dos costumes, já dando uma condição de possibilidade transcendental da liberdade, não uma liberdade empírica, como supunha ele em 1781. Né? Então é uma pesquisa por se fazer ainda. O que aconteceu que um problema empírico vira um problema transcendental? E isso não é apenas um problema de erudição kantiana, é um problema de qual é o estatuto de um problema moral. Qual é o estatuto de um problema moral? É um problema empírico, cada um resolve do modo que entende na situação que lhe convém? Ou tem a ver com regras universais que devem ser obedecidas por todo ser racional finito? Aí está o grande problema de Kant. Esse é o grande problema de Kant de 1782 para 1783. Né? É um problema moral que pode ser resolvido, que se, vamos supor, no norte da África existe um país onde há uma tradição na qual as meninas de 9 anos cortam seu clitóris e costuram sua vagina. E a vagina só pode estar aberta pelo tamanho de um palitinho de fósforo. Mais nada. Ela é cortada, é costurada, envolvida com um pano, e se ela supera e não sangra tanto para morrer e sobrevive, tudo bem. E se morrer, morre. Bom, essa é uma tradição do lugar. O que nós fazemos diante de uma situação assim?
Que se entendemos que é uma tradição, que as questões se resolvem por tradição, ou entendemos que há regras que devem ser obedecidas. E aí vem o problema entre o empirismo e o universalismo, digamos assim. Por isso é que Kant vai colocar o problema da moral em termos de condições transcendentais de possibilidade. Como é que é possível um princípio de moralidade universal, né? Então Kant aí vai escrever, como dizia, a fundamentação da metafísica dos costumes em 1783, 84 termina, 85 é publicado, né? Mas ele vem trabalhando já nisso. Em 88 escreve a Crítica da Razão Prática. E aí, definitivamente, ele vai trabalhando a questão do bem. Não? Vocês todos sabem, como alguma vez tenham lido, já leram a fundamentação, ele pergunta o que tem bom. Bom. O que é bom? Uma boa vontade, algo pode ser, né? Bom. Como? Uma boa vontade. Exatamente. O único bom, disse Kant, é a boa vontade. E o que é a boa vontade? É agir por dever. E o que é agir por dever? É agir pela lei moral. E qual é essa lei moral? E é aí que está o grande problema. Qual é essa lei moral que vale para todo ser racional? E qual é essa lei moral que se torna imperativa para um ser racional finito? E aí introduz a questão da afetividade, dos sentimentos, das emoções, das inclinações. Não basta uma lei racional para todo ser racional. É preciso que essa lei racional, para todo ser racional, possa valer para um ser racional finito. E aí ela se torna de lei a imperativo. Por quê? Porque o ser racional é pura razão. Então, aquilo que a razão dita é lei para ele, ponto. Agora, para um ser racional finito, uma lei não é lei, ponto. Porque ele pode estar inclinado, porque ele pode estar determinado pela razão, mas também pode estar determinado pelos sentimentos. Pelos sentimentos, pelas inclinações, pelos apetites, pelos anseios, etc. Então, aqui nós começamos a ver que a lei precisa ser imperativa. O que significa imperativa? Ela precisa mandar a esse ser racional finito. E como é que ela manda a esse ser racional finito? Manda porque opera no ser racional finito um sentimento, diz Kant, de humilhação ao amor próprio. Quer dizer, quando eu reconheço uma proposição como lei, como imperativa, ela fere meu amor próprio. Significa que eu tenho que, de algum modo, contornar meu amor próprio para poder obedecer à lei. Por quê? Porque além de ter amor próprio, eu também sou um ser racional. E como ser racional, eu sei que eu não devo apenas me reduzir a meu amor próprio, sino que também tenho que levar em consideração minha razão. Então, essa humilhação do amor próprio se transforma em Achtung, diz Kant, em respeito à lei moral, em respeito ao imperativo categórico. Então, para eu poder ser um sujeito de uma experiência moral, eu devo poder me submeter ao mandato dessa lei. Eu devo poder reconhecer na lei um poder dela mandando em mim. E isso é, para Kant, um sentimento moral, que não é um sentimento como a afetividade das inclinações. Kant diz que é um sentimento sui generis, é um sentimento peculiar, diz Kant. É o sentimento da lei mandando em mim. Quer dizer, eu posso parar no semáforo em vermelho, porque eu sinto que o guardinha de aí vai me cravar 7 pontos na carteira se eu passar em vermelho e me dá R$1.000 de multa, e isso eu vou sentir mesmo, no bolso, vou sentir que vai pegar minha carteira, não vou conseguir dirigir. Ou eu sinto, na minha consciência, eu sinto que eu devo parar no semáforo em vermelho porque a lei manda parar em semáforo em vermelho.
Então, podríamos dizer assim, eu me inclino perante a lei e obedeço a lei. Para a lei, não para quem do guardinha que está na esquina para me multar. Né? Então, a lei moral, em tanto imperativo categórico para o ser racional finito, não é apenas um enunciado da razão, não é apenas uma regra normativa, não é apenas uma formulação escrita, é uma lei, um imperativo que manda em mim, que tem força de lei, quer dizer que tem um caráter coercitivo em mim. Eu devo entender esse caráter como coercitivo. Do contrário, não posso fazer parte de uma experiência moral, de acordo com Kant. Então, aí nós vamos vendo que há em Kant diferentes tipos de sensibilidades, de sensificações, de afetações, poderíamos dizer assim. Para que um sujeito possa ter uma experiência cognitiva, em Kant, o sujeito precisa estar afetado por um objeto externo. Né? Bom, para que um sujeito tenha uma experiência moral em Kant, o sujeito precisa estar afetado por essa razão, afetado por essa lei que é um imperativo da razão. Né? E a partir de aí, ele vai avançar no dever ou na declinação diante da lei. Mas aí vai sentir o que Kant disse de culpa. Né? A culpa é consequência de você reconhecer a lei e mesmo assim não obedecer. Essa teoria do sensível avança em Kant. Não se trata em Kant, então, de eliminar a sensibilidade. Inclusive, a ver, deixa-me... Não me lembro se é na religião. É na religião. É na religião nos limites da simples razão. Na página 64 da primeira edição da religião, Kant diz o seguinte, vou ler para não errar. Kant diz o seguinte, as inclinações inatas consideradas em si são boas, isto é, não reprováveis. Quer dizer, aquele Kant da lei moral, do imperativo categórico, não está dizendo, gente, as inclinações são péssimas, a afetividade é terrível, nós temos que extirpar a afetividade, nada disso. Ele disse assim, as inclinações inatas consideradas em si são boas, isto é, não reprováveis. E querer extirpá-las não apenas é vão, como também prejudicial e censurável. Melhor é dominá-las para que não se consumam umas às outras, exceto que sua totalidade possa ser levada a uma totalidade chamada felicidade. A razão para isso se chama prudência. Então, notem interessante como Kant, aquele filósofo da lei moral, do imperativo categórico, de uma razão que vai deixar de lado a natureza humana, disse Kant na fundamentação, vai deixar de lado a natureza humana para formular e justificar o imperativo categórico. Mas a formulação e a formulação e a justificação do imperativo categórico não é suficiente para resolver um problema de moralidade. Não é suficiente para resolver o problema da experiência moral do ser humano. A lei moral, além de ser formulada e além de ser justificada, ela deve poder ser objetiva e execuível, realizável. Do contrário, Kant vai dizer, inclusive na mesma fundamentação, a lei moral é mera quimera, é mera elucubração do cérebro. E não pode ser mera elucubração do cérebro. A lei moral não pode ser mera elucubração do cérebro. Portanto, o projeto kantiano de elaboração de uma lei moral que mande imperativamente ao ser racional finito, isto é, que tem sensibilidade, não é um ser que tem que extirpar suas emoções, suas sensações, seus sentimentos, mas é um ser racional que o que teria que fazer é não deixar que as sensações e os sentimentos se consumam uns aos outros, até consumir o próprio sujeito.
o que Freud vai chamar isso de pulsão de morte. Né? As pulsões, de qualquer forma, a pulsão, em última análise, diz Freud, é pura pulsão de morte, consume o sujeito. O Kant, que não sabia do inconsciente, porque estava 100 anos antes da invenção feita por Freud, Kant está dizendo, gente, se você deixar as afetividades, as emoções, as sensações, os impulsos se consumirem uns aos outros, você vai morrendo, vai acabar se consumindo. Portanto, é preciso, de algum modo, articular isso em o que ele chama de felicidade e a partir do que ele chama de prudência. Às vezes é traduzido por prudência, às vezes é traduzido por pragmática, às vezes é traduzido por praxis, o termo que Kant utiliza em alemão. Então é interessante ver que Kant está vendo como essa lei da razão deve poder ser aplicável à natureza humana, sem desconsiderar os sentimentos, as emoções, os afetos, sino muito pelo contrário, tentar articular isso. Isso não só aparece na lei moral, na moralidade, sino também na história. Isso é uma coisa muito importante. Quando nós falamos de história, todo mundo trabalha a ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. Texto de 1784. Também escrito, elaborado em 83. 83 é um grande ano para Kant. Mas o melhor texto de história em Kant é de 1798, é do conflito das faculdades. O conflito das faculdades, no conflito da faculdade de filosofia com a faculdade de direito, Kant vai se perguntar se é possível pensar validamente a proposição de se a espécie humana tende para melhor, progride para melhor. Então ele vai tentar encontrar quais são as condições de possibilidade que me permitem sustentar a proposição de que a espécie humana tende para melhor. Por que eu não poderia pensar que a espécie humana tende para pior? Por que eu não poderia pensar que a espécie humana está determinada para o melhor? Por que eu não poderia pensar que a espécie humana não vai nem para trás nem para frente, está sempre no mesmo lugar? Então, quais são os elementos que me permitiriam pensar que esse pode ser um princípio de razão? A espécie humana tende para melhor. E aí é interessante, porque Kant modifica mais uma vez sua posição. Kant entendia, até 1784, que havia um propósito natural da natureza que conduziria a espécie humana para melhor. Em 1798, Kant não pensa mais que uma natureza humana, um propósito natural ou uma providência divina conduziriam a espécie humana para melhor. É mais, nesse texto, Kant mostra que não há personalidades, não há grandes personagens na história que conduzam o mundo para um lado ou para outro. Ele diz que quem faz a história é o povo, das Volk. Quem faz a história é o povo. É sensacional isso. Kant propõe que o sujeito da história é um sujeito coletivo, não é um sujeito individual, não é a providência divina, não é a propósito da natureza. É das Volk, um povo. E um povo que age por entusiasmo e introduz um afeto. Sem entusiasmo, o povo não age, mas é um entusiasmo que deve estar ligado às ideias revolucionárias na época da República. Às ideias da República. Se eu ligo o entusiasmo às ideias religiosas, diz Kant, eu viro um fanático, viro até um terrorista. Kant fala inclusive do terrorismo. Quer dizer, uma emoção como entusiasmo, um afeto, ele diz afeto, como entusiasmo, ligado às ideias religiosas, vira fanatismo, vira terrorismo. Ligado às ideias de liberdade, de república, vira progresso na história humana. Então é preciso que um povo esteja entusiasmado para agir por dever
com as ideias da república e poder transformar a monarquia em república, em objetos de Estado de Direito, em resultados concretos sobre o Estado de Direito, que, segundo Kant, garantiriam a liberdade individual e a liberdade política de um povo. Então, nós vemos aí, nesses dois exemplos, sem querer tomar muito do tempo de vocês, nesses dois exemplos, nós vemos como Kant pensa a moral em sentido estrito, isto é, ética, e a moral em sentido amplo, isto é, política, história, a partir de princípios da razão, porém, no entanto, ligados à ideia de um sentimento moral e à ideia de um afeto de entusiasmo participativo. Então, sem esses elementos afetivos, nós não podemos considerar os problemas éticos. E esses problemas afetivos, então, nos permitem ver que o problema da moralidade não é simplesmente a regra. O problema da moralidade tem a ver com aspectos éticos e tem a ver com aspectos políticos. Eu vou dar um exemplo contemporâneo. Dois colegas meus, aos quais quero muito e sou amigo pessoal, inclusive conversei com eles sobre esse assunto, opinaram e fizeram algumas propostas sobre quem deveria ocupar as camas de UTI em caso de falta de camas de UTI. A ideia era que se pudesse contribuir de modo racional à escolha de camas. Qual é a questão aí? A questão é a seguinte: uma situação social como a falta de camas de UTI, nesse caso concreto, não é uma situação que te pega de surpresa. É uma situação que já vem sendo avisada desde o início de ano, quer dizer, já levamos 7 meses. Então, o que é correto moralmente, e juridicamente e politicamente, é se preparar para aquilo que a ciência está mostrando que vai acontecer. Não? Nós temos a sorte de poder prever o futuro, não? E não com bolas de cristal. Nós temos a sorte de poder prever o futuro com ciência. Nós podemos prever eclipses, podemos prever meteoritos passando perto da Terra, podemos prever situações dentro do globo terrestre e podemos prever também questões de saúde pública. E esse era o caso. Nós podíamos prever. O que é correto moralmente é você se preparar para isso. Deixar que tudo isso avance e, em um último momento, dizer: eu tenho 2 camas, para quem eu dou? Para o mais velho ou para o mais jovem? Bom, isso é negligência, não em decidir em quem as 2 camas. É negligência ética, política e talvez jurídica, eu não sei porque não sou advogado, lá no início. Então, nós não nos confrontamos em um fato, em uma situação ética, não nos confrontamos com um fato meramente emergencial. Então, na emergência, quem vai decidir é o médico. Na emergência, o médico vai avaliar, do ponto de vista da medicina, qual seria a situação mais adequada. Qualquer critério externo à medicina, desde meu ponto de vista, seria higienismo. Qualquer critério fora da medicina seria higienismo. Por quê? Porque nós estaríamos privilegiando um setor social diante de outro. Por exemplo, uma das propostas que foi considerada pelos colegas foi a idade. Bom, se supõe que o ciclo de vida em um velho já foi cumprido, então vamos deixar o velho fora da UTI e vamos dar essa UTI para o mais jovem. Você sabe o que vai acontecer com o velho e com o jovem depois de sair de aí?
alguém poderia dizer, bom, tá bom, mas velho de Higienópolis, aqui em São Paulo, tem uma expectativa de vida de 84 anos. E uma pessoa de Grajaú, da periferia de São Paulo, tem uma média de vida de 54 anos. Então quiere decir que el ciclo de vida de 54 años ya casi se cumplió. Si yo tengo un cara de 54 de Grajaú y tengo uno de 62 de Higienópolis, tendría que dar para el cara de Higienópolis, porque él tiene una expectativa de vida mayor. Quiere decir, ahí comienza a haber problemas que son muy difíciles. Un negro da favela de São Paulo tiene una de 15 años, tiene una expectativa de vida de morir a los 29. Entonces, ¿qué nos hacemos con él? No damos, porque total él puede morir de una bala perdida en la favela, entonces dejamos de lado. ¿Cómo es que practicamos su criterio del ciclo de vida? ¿Entiende lo que quiero decir? Me parece que cualquier tentativa de un criterio social es un problema que ya no se trata de un criterio normativo de razón, sino que se trata de una justificativa de orden social, empírica. Que bom, você pode escolher, né? Aí meu colega com quem estava conversando, ele admitiu meu argumento, felizmente. Porque faz muitas décadas que a gente se conhece. E ele disse, é verdade, meu critério não solamente estaria colocando em perigo isso, sino, por exemplo, todas as pessoas com deficiência física, todas as pessoas com algum tipo de doença crônica. Quer dizer, eu estaria excluindo até os mais excluídos no critério que eu estava colocando. E ele me disse, sinceramente, eu vou reconsiderar o que a gente estava propondo a partir dessa conversa que eu tive agora. Esse é um professor, um grande amigo, que ele começou a revisar isso. Mas o que quero dizer? Por que ele estava fazendo isso? Porque ele adere a um certo utilitarismo, a um certo conceito de bem comum, que em uma sociedade completamente desigual, do ponto de vista social, econômico e cultural, como a brasileira, é muito difícil você falar de um bem comum e estabelecer normativas rígidas para esse bem comum. Então, me parece que justamente isso contra o qual Kant está combatendo em um texto como a Metafísica dos Costumes. Na Metafísica dos Costumes diz, se você quer obedecer à lei moral, você tem que tentar ser o melhor que for possível em você. Que você tente ser o melhor professor de filosofia, o melhor pai, o melhor companheiro, a melhor companheira, o melhor, sei lá, tente ser o melhor que puder, do ponto de vista físico, cuide de sua saúde, do ponto de vista intelectual, se forme, tente ser o melhor possível. Essa é a obrigação que você tem para com você mesmo. E tem uma obrigação para com os outros. Contribuir com a felicidade dos outros, com os fins dos outros, desde que não sejam contrários à lei moral. E esse é um elemento interessantíssimo aí. Por quê? Porque a felicidade já não vai ser a teoria da felicidade da segunda crítica, onde Kant disse, se você quer, você tem que cumprir a lei moral. Agora, ser virtuoso não significa que seja feliz, não? Você pode ser virtuoso e ser um infeliz. Se você quer ser feliz, disse Kant na Crítica da Razão Prática, resumindo, você deve acreditar que a lei moral, você tem que acreditar que a alma é imortal e que Deus existe. Bom, isso é deixado de lado em Kant, e na Metafísica dos Costumes ele diz, se você quer, o que você pode fazer pela felicidade é contribuir com a felicidade do outro. E o outro, que também obedece à lei moral, vai contribuir com a sua felicidade. E aí tem um elemento interessante. A virtude é um problema individual, mas a felicidade é um problema coletivo. Nós poderíamos dizer que Kant foi o primeiro a dizer ninguém é feliz sozinho, né? Como disse o poeta brasileiro. Você pode ser feliz em relação com o outro, né? E não é por acaso que Kant avance numa comunidade de espíritos, na religião nos limites da simples razão. Na metafísica dos costumes avança em uma comunidade ética. Na religião nos limites da simples razão avança numa comunidade de espíritos, onde seja possível resolver os problemas do mal radical.
existen grados de maldade para Kant que não podem ser resolvidos individualmente. Por mais que você obedeça à lei moral, há problemas morais que são problemas surgidos da própria coletividade. E é a própria coletividade que deve poder resolver esses problemas. Então aí vemos que o problema da moralidade em Kant não é simplesmente formular a lei moral e estabelecer critérios normativos. O problema é ver quem é esse sujeito que vai executar a lei moral, em que condições vai executar a lei moral, com quem vai executar a lei moral, qual é o alcance dessa execução. Por isso que Kant vai avançar no que ele chama de uma antropologia pragmática, de um conhecimento da natureza humana, não do que a natureza fez do homem, disse Kant. Isso é problema da história natural. O que a natureza fez do homem, como é que nós somos anatomofisiologicamente, é um problema da história natural. Eu quero saber o que o homem faz, pode e deve fazer de si mesmo. Esse é um problema de antropologia pragmática, disse Kant. E isso é o que me permite conhecer o que obstaculiza e o que propicia a realização da lei moral, no sentido de poder avançar em uma moralidade, de poder avançar em uma comunidade de espíritos, em poder avançar no progresso da história, politicamente, etc. Enfim, eu acho que falei 40 e poucos minutos, me parece que é suficiente até para uma live para fazer isso. Professor, obrigadíssimo. Veio muitas questões aqui e nesse seu final dessa sua exposição, quando você começa a estudar Kant, você lembra daquelas 3 perguntas que resulta na quarta, que é a mais importante. Exato. Quando você fala aí nessa última parte assim, da antropologia, né? Que é exatamente a questão antropológica que ele formula, que seria a quarta questão, né? O que é o homem? Quando ele faz perguntas anteriores, né? O que é que eu posso conhecer, o que é que eu devo fazer e o que é que eu posso esperar, né? E aí, a partir daí, ele formula essa quarta, né? Exatamente. E note-se também que há uma certa tradição de pesquisadores kantianos que ficaram nessas 3 perguntas e nunca passaram para a quarta. A antropologia e a natureza humana é uma coisa que os kantianos e a história da filosofia descobriu no século XXI, porque o problema era a crítica da razão pura, a crítica da razão prática, a crítica da faculdade de julgar. Parece que o resto não fazia parte da filosofia transcendental. Quando ele mesmo, como você mesmo está lembrando aqui, ele disse, essas 3 perguntas conduzem à quarta. Está dizendo, gente, é a quarta o problema. E é para essa que eu não tenho resposta, disse. É para essa que eu não tenho resposta. E aí o que os kantianos fazem? Ficam nas 3 primeiras, que está tranquilo lá. Não? E a quarta deixam de lado como que não era com eles. Né? Então me parece que é importante uma retomada das questões políticas de Kant. Kant escreve uma crítica à razão pura justamente porque fazia parte de um projeto político contra o fanatismo na educação, um projeto político contra o autoritarismo na política e um projeto político em favor da emancipação. Né? Então, me parece que não podemos perder de foco esse tipo de projeto kantiano. Tudo isso vai conduzir a isso, vai conduzir a uma teoria da história, a uma teoria política, a uma teoria pedagógica. A gente depois pode discutir, pode não concordar com Kant. Como é que ele entende a república, como é que ele entende a pedagogia, se a história seria bem por aí ou não. Agora, não podemos pensar que Kant era uma lei moral, uma regra normativa e pronto, acabou. Não, havia um projeto político, um projeto de poder político, que tinha um inimigo claro. Em Basis auf Klärung, resposta à pergunta o que é o esclarecimento, 1784, outra vez, esse momento tão importante de Kant, Kant disse que o problema aí são os tutores do entendimento. Né? Parece um texto escrito por Michel Foucault aquele. Ele está falando dos poderes instituídos que fazem com que se reproduza um sistema de disciplinamento, de ordenamento. Ele diz, bom,
Para que eu vou pensar se tem pastor que pensa por mim? Para que eu vou cuidar do meu corpo se tem médico que diz o que eu tenho que fazer? Para que eu vou... E aí diz, bom, esses são os tutores do entendimento. Temos que ter a coragem de começar a pensar por nós mesmos. Bom, se isso não é um projeto político, eu não sei o que é um projeto político, né? Então, evidentemente, aí em Kant há uma posição política muito forte, né? Então, não é uma mera abstração de uma lei moral e normas determinadas, e depois cada um fica obedecendo às normas. Não, o problema é a experiência prática, a experiência moral, né? Kant vai falar de uma conversão, vai falar de um modo de vida, né? Quem obedece à lei moral muda de vida, não é que você vai se perguntando a cada hora. Não, é um modo de vida fazer isso. E esse modo de vida tem a ver também com um modo de vida numa comunidade. Só para lembrar o pessoal que está assistindo pela primeira vez, essa live ela fica gravada tanto no Instagram quanto no meu canal do YouTube. Esse projeto eu comecei lá em junho, já tenho agendadas lives até setembro, né? É o que nos resta nesse confinamento. E eu queria fazer uma pergunta, professor. Eu separei várias, mas não dá tempo não, mas uma pergunta aqui que surgiu logo no começo da sua exposição, sobre a questão da liberdade em Kant. Eu poderia fazer uma relação dessa liberdade como que fosse uma consciência do processo de constituição do sujeito ético. Ele tenta formular uma ideia do sujeito ter consciência desse processo ético que se constrói dentro de uma sociedade. Olha, Kant, na crítica à razão prática, define a liberdade como um postulado. É um postulado. Não é uma substância, não é uma força, não é um postulado da razão prática. Se eu não postulo que existe um sujeito livre, capaz de obedecer uma vontade racional, então eu não posso imputar uma ação a esse sujeito. Quer dizer, pedras não têm o postulado da liberdade, né? Eu não aplico o postulado da liberdade a pedras. Eu não aplico o postulado da liberdade a estojos de relógio, de óculos. Mas Kant disse, eu posso aplicar o postulado da vontade ao postulado da liberdade, como primeiro postulado da razão prática, a uma razão prática cujo sujeito dessa vontade pode vir a obedecer essa lei. Então, para eu poder ter a lei, para eu poder ter uma lei, eu preciso postular a liberdade. Eu preciso postular a liberdade. Então, para Kant é um postulado. Não é uma substância, não é um ente, não é uma coisa, não é uma condena, como em Sartre. Não é nada disso. É um postulado que me permite pensar uma ação de um ser humano, uma ação da natureza humana. Por outro lado, em antropologia, Kant disse que existem dois instintos no ser humano. Dois instintos. Um instinto é o instinto sexual. Interessante isso, porque quem vai dizer que o ser humano tem instinto sexual é Freud depois, não? Mas Kant disse um instinto sexual e outro instinto da liberdade. Esses são os dois instintos que mobilizam o ser humano, em antropologia, disse, a procriar e a cuidar de sua cria, a procriar, cuidar de sua cria, aprender um ofício e dar de comer a sua cria, e o da liberdade de poder ir e vir, mas também de poder estabelecer ligações com o outro, né? Então, é justamente a partir do instinto, e ele utiliza o termo instinct, sem atenuantes, instinto, a razão é um instinto, a liberdade é um instinto, e o sexo é um instinto. E esses são os dois instintos básicos do ser humano, em sua teoria da natureza humana. Então, nós podemos entender para Kant a liberdade como postulado da razão prática ou como instinto da natureza humana. A partir de aí vão ter todos seus desdobramentos, não?
Também é uma teoria para ser discutida, não? Obviamente, aqui eu estava vendo uma pergunta, que tipo de ética fundamenta a psicanálise? Isso. Bom, aí seria outra live, porque aí teríamos que falar de uma ética, teríamos que falar da crítica que Freud faz à ética da virtude. Freud vai dizer que a virtude não é outra coisa que aquilo que você reprime, levado ao estatuto de virtude. O desejo sexual reprimido, levado ao estatuto de virtude, isso se transforma em moral, não? Freud tem toda uma crítica à moralidade no sentido convencional. E depois a ética lacaniana, que ele propõe uma ética do desejo. Já não se trata de uma ética da lei moral, mas não se trata de uma ética do gozo sadiano, sino se trata de uma ética do desejo. Aí, eventualmente, podemos marcar outra live e a gente conversar sobre uma ética da psicanálise e poder responder para aqui, para quem perguntou, que acho que é... Quem é? É o Gregório. Gregório, é isso. Gregório. Professor, tem um momento que o senhor falou assim... o José tá dizendo aí que é muito bom ouvi-lo. Tem uma hora que o senhor falou sobre a moral... E aí o senhor diz que ele primeiro faz uma análise da moral empírica para depois passar para o transcendental. Isso confirma uma metafísica kantiana? É um processo de universalização? Então, eu entendo que é um processo de transformar um problema meramente circunstancial em pensar o estatuto do problema a partir de suas condições de possibilidade. Nesse sentido, eu entendo que o que Kant faz não é propriamente uma metafísica em sentido tradicional. Kant é explicitamente contra a metafísica tradicional e contra a ontologia. Não? Kant é literal nisso. Não é possível fazer uma ciência do suprassensível. Não é possível conhecer o ser e seus atributos fundamentais. Ele substitui a ciência do suprassensível por uma crítica onde permanentemente se pergunta pelas condições de possibilidade da experiência teórica, da experiência prática, da experiência estética, da experiência religiosa, da experiência histórica, da experiência política, e por aí vai. E por outro lado, ele vai substituir uma ontologia, quer dizer, uma ciência do ser e seus atributos fundamentais, por uma analítica dos conceitos. Isto é, por encontrar a condição de possibilidade de aqueles objetos que se me aparecem como objetos de uma experiência. E aí eu vou ter diferentes teorias dos objetos. Tem objetos que são cognitivos, teóricos, mas tem objetos que são práticos, tem objetos que são objetos estéticos. A beleza de uma rosa, o sublime das cataratas do Iguaçu, não? São objetos de uma experiência sensível, estética, e não são meros objetos de uma experiência sensível teórica. Portanto, em Kant, deixamos de pensar de uma ontologia para pensar em teoria dos objetos de acordo com as diferentes experiências desse sujeito humano, poderíamos dizer assim. Por isso é que o idealismo alemão vai acabar criticando a Kant. Diz, bom, Kant ao final nos multiplica as coisas. Em vez de ele chegar a um princípio único, ele multiplica as coisas. E é verdade. Kant não vai chegar a um princípio último, porque para Kant esse princípio último seria metafísico. Por isso Kant vai criticar os princípios últimos dos metafísicos anteriores. E o idealismo alemão vai dizer, mas não temos que voltar ao princípio único. Bom, então isso já não é mais esse projeto kantiano. Eu acho que a consequência explosiva e necessária de Kant é Nietzsche. Nietzsche vai explodir ainda mais essa possibilidade de uma ontologia do ser enquanto ser e seus atributos fundamentais. Aí é mais uma live. Apesar... Então, aí é mais uma live, porque aí também está a interpretação heideggeriana de Nietzsche,
etcétera, etcétera. E aí teríamos outra discussão. Como é que cada pergunta abre uma discussão a mais aí, né? E cada vez que o senhor dá uma resposta, aí pronto. Aí, o senhor, nessa última resposta, me lembrou do criticismo kantiano inteiro, né? Falando do teórico, do prático, do juízo, né? E aí eu acho que dá para mais uma questãozinha, faltam cerca de 5 minutos. Kant, em algum momento, claro, pela leitura que o senhor faz dele, né? Ele não fica, de um certo modo, assim, com receio do uso da razão que se faz. Porque quando ele tenta analisar essa questão do dever moral, né? E se o uso da razão, digamos assim, for um mau uso da razão, mesmo que seja a partir dos afetos? Uhum. Não, pode haver um uso da razão no sentido mais técnico da palavra. Kant, inclusive, diferencia isso. A crítica de uma razão técnica está sendo feita com Kant, ou seja, quando os frankfurtianos vão a denunciar uma razão tecnocrática, técnica, Kant estava dizendo, sim, eu posso usar a razão para fins do amor próprio o tempo inteiro. Vou ser racional, sim, mas determinado pela afetividade do amor próprio, não? Então, há um modo de usar a razão que tem a ver com quem Soros, Bill Gates, Trump, muitas vezes usam a razão para benefício próprio, por amor próprio, não? E são racionais no que estão fazendo, mesmo quando eles estão mobilizando afetos como ódio, como confrontação, como ressentimento, né? Todos temos ódios, ressentimentos, fracassos em nossas vidas, e de repente certos discursos mobilizam isso. Bom, quem faz isso usa a razão, mas usa a razão em benefício próprio. Aí esse é um grau de maldade em Kant. Esse é um grau de maldade em Kant. Por isso que é interessante voltar a ler A Religião entre os Limites da Simples Razão e pensar o que é mal, né? Mal é não obedecer à lei moral. Mas também mal pode ser obedecer à razão em benefício próprio. E esse é o mal radical. Quer dizer, eu coloco como lei aquilo que só me convém a mim. Então, tudo aquilo que me convém a mim é uma lei. Bom, esse é o mal radical, né? Então é interessante ver como as afetividades jogam esse jogo com a razão, né? Não é que a afetividade só está do lado do mal, por exemplo, está do lado do bem também, podemos dizer assim, né? Se é que temos dois lados. E que vai inspirar também, né? Se eu falar agora do mal radical, que vai inspirar os escritos de Hannah Arendt, né? Quando ela fala... na banalização do mal, se vai inspirar também, é verdade. O José está fazendo aí uma dissertação praticamente, mas está difícil de acompanhar, que ele já vai na quarta mensagem, está fazendo uma dissertação quase. É porque a gente não tem tempo, José, infelizmente. Teve um rapaz que sugeriu assim, faz mais 2 blocos, que aí dá para responder tudo. Mas a gente está chegando ao fim. Queria agradecer imensamente, professor, pela participação. Sei que o senhor agora nessa quarentena está fazendo lives assim, às vezes 3 lives seguidas. Quando eu vejo notificação, Daniel Omar Peres, live, esse homem não para. E é curso de filosofia, curso de psicanálise. O que dá para fazer, eu estou fazendo, inclusive, né? Daniel, eu estou sempre acompanhando, né? Eu queria agradecer imensamente pela participação, dizer ao pessoal que as lives vão ficar salvas assim que acabar. Adriana, combine a próxima live. Eu vou já deixar salvo no meu IGTV e também vai ficar salva assim, PC Wilsa, não sei. Vai ficar salvo, assim que acabar aqui já fica salvo no IGTV e também no canal do YouTube, né? Já vai ficar lá. Queria agradecer imensamente, professor, pela sua participação. Eu que agradeço muito, para mim é uma oportunidade de poder estar conversando com você, com as pessoas que estão aqui aparecendo. E se você quiser futuramente, a gente marcou uma live para responder as perguntas aí, a tudo que José escreveu aí, a tudo isso. Pegar as perguntas, o que José escreveu e a gente
fazer uma conversa assim, a partir do intercâmbio, porque eu acho que as lives não só servem para que uma pessoa fale, sino para estabelecer uma comunicação. Nós precisamos de nos comunicar, de estar falando um com os outros. Vai acabar, faltam 3 segundos. Até a